Coçando a cabeça aqui, hein, gente? Coçando a cabeça. Que virou o futebol brasileiro. Meu Deus do céu. O que os dirigentes, o que os jogadores, os treinadores também, é claro, fizeram com o futebol brasileiro. Rapaz, eu que tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira desde 1970, acompanhando a Copa do Mundo pela primeira vez, claro, por televisão em preto e branco ainda, chegar ao ponto da gente ver hoje um time ser goleado pelo Senegal, meu velho. O time perder para Marrocos, né? O time com um Ramon de treinador, o time que vai ter um treinador possivelmente só na metade do ano que vem, daqui a um ano. Vai ter muito 7-1. Vai ter muito 7-1 ainda pela frente, né? O futebol brasileiro definha, infelizmente, uma das grandes paixões que a gente tem na vida, que é o futebol, definha na mão desse monte de pé de burro, de pé de rato, dentro e fora do campo, como sempre, né, gente? Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, falar um pouquinho aqui do jogo do nosso tricolor, Atlético do Paraná, falar um pouquinho aí do dia a dia de São Paulo, cada enxadada uma minhoca, né? O que é uma flechada a mais para São Sebastião e tanta coisa aí que a gente escuta durante o dia, que a gente vê e que a gente chega a desacreditar, né? Parece surreal, parece coisa que não acontece com São Paulo. Mas todo dia tem alguma coisa nova aparecendo, né? Eu acho muito interessante quando a gente dispensa um pé de rato, e nos últimos 10 anos tem sido isso, né? Quando a gente consegue algum trouxa, desculpa o termo, viu, Ceará? Quando a gente descobre algum trouxa, desculpa o termo de novo, para pegar um desses jogadores que não jogam no São Paulo, que tem contratos gigantescos, que ganham por mês um valor absurdo. Eu acho muito interessante quando o pessoal comenta, né, abre aspas, pelo menos a gente não vai pagar o salário integral, né? Pelo menos nós vamos ter uma economia. Obviamente respeitando quem apenas vê dessa maneira, fecha aspas, né? Mas eu gostaria muito de me aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque eu acho um absurdo esse tipo de coisa que inventaram no futebol, que é você emprestar o cara, pagar metade de salário para ele reforçar o outro time. Eu acho um absurdo nisso. Eu quero saber, na verdade, quem é que contratou esse cara por 13 milhões em 2021. Isso eu gostaria de saber. Quem é que contratou o Orejuela por 13 milhões? Um jogador que estava encostado. Quem é que contratou o Orejuela? Isso que eu queria saber. Queria saber também porque deu para ele um contrato até março de 2025, meus irmãos. Mais 2 anos pela frente, né? E se ele não der certo no Ceará, que é muito provável que aconteça, porque ele já não deu certo em lugar nenhum, ele acaba sendo devolvido para o São Paulo de novo e recebe o seu salário até março de 2025. Eu gostaria de saber quem é que fez isso também, esse grande acordo, né? O que é um absurdo. Gostaria de saber também quem paga para ele quase 400 mil reais por mês de salário. Então, assim, o cara que fez isso dentro do São Paulo, cara, é de uma irresponsabilidade e incompetência tão grande que não deveria mais estar dentro do São Paulo. Deveria ter sido demitido por essa e por outras coisas também, né? Mas a gente sabe, o cara lá dentro ele é endeusado, ele é tratado como um cara de absoluta competência e qualidade. E troca os pés pelas mãos fazendo esse monte de merda de negociação que ele faz, né? Para agora, boa parte da torcida bater palma e dizer, pelo menos a gente paga só metade do salário. A gente se conforma com pouco mesmo, né? Impressionante como a gente virou a turma da migalha, né? Por aceitar esse tipo de coisa, por não questionar esse tipo de coisa. E se bobear, ainda vai bater palma pro dirigente, hein? Vai falar, porra, belo negócio, porque nós só vamos pagar 50% do salário, se é que é 50%. O pessoal está comentando também muito a respeito da possibilidade disso ser estratégico para a vinda do Eric para o São Paulo, o Eric lá do Ceará. Eu fico me perguntando aqui o seguinte, porra, será que esse Eric é bom mesmo? Porque é a tal coisa, o Flamengo que tem dinheiro não foi buscar, o Palmeiras que tem dinheiro não foi buscar, não tem proposta do exterior pro cara, e o São Paulo quer esse cara, parece que de qualquer jeito, né? Então tem umas coisas que beiram o estranho, né? E são profundamente lamentáveis que ocorre no São Paulo Futebol Clube, uma instituição hoje sem planejamento, sem competência, sem organização, sem absolutamente nada. Claro, tem gente que acredita naquilo que é falado.
Eu acredito no resultado que eu estou vendo, só isso daí, tá? Existe aí, eu li também hoje, a possibilidade, de repente, do Rodriguinho ter uma proposta no meio do ano. Meio do ano também conhecido como agora, né? Daqui a pouco. O São Paulo fala em alguma coisa em torno de 31 milhões, de 30 milhões, se for agora. Mas aí é aquilo, né? Eu mando o cara agora, o cara nem estourou, nem explodiu. E aí depois o cara, sei lá, eu posso vender o cara depois por 100 milhões. Então fica esse dilema, né? Eu preciso do dinheiro agora, o jogador não estourou. Ah, mas e se ele não estourar? Pois é a incógnita, né? Vocês sabem o valor que o Oscar acabou tendo no mercado e saiu de graça do São Paulo. Como 500 caras saíram de graça do São Paulo? Isso eu vou ficar falando até amanhã, né? Mas é um drama que vive toda a nossa coletividade quando você fala em mexer com o jogador da base, infelizmente, né? Outra coisa que explodiu também, ninguém entende absolutamente nada. Eu vou pagar uma pizza de 10 para quem me explicar isso daí. O Jandrei tem renovado até o fim de 2026. Meu pai do céu! Até o fim de 2026. É claro que a gente entende perfeitamente que, né, hoje eu não tenho um goleiro reserva experiente, de repente acontece alguma coisa com o Rafael, eu vou ter que pôr um menino lá na fogueira, aquela coisa toda de quem não tem planejamento, né? Que poderia já estar preparando um goleiro da base para poder ser titular do São Paulo, como um dia o Alexandre quase foi o titular, o finado Alexandre, como um dia o Rogério Ceni se tornou titular do São Paulo, né? Então, assim, você vai preparando já o cara para ficar na reserva do Rafael e quando entrar. Assim nós perdemos lá o goleiro que está no Botafogo agora, assim nós perdemos o Thiago que está no Juventude, e os relatos são de que tem jogado bastante bem, né? Então, assim, vai indo. E agora os caras me renovam o contrato com o Jandrei até final de 2026. Alguém me explica isso? Alguém poderia me explicar isso daí? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é eu, por falta de planejamento, por incompetência, por um monte de coisa, não ter preparado um goleiro para ser reserva imediato do Rafael. Ok, isso é uma coisa, né? Segunda coisa, senhores, para que eu dou um contrato até o final de 2026? Será que o cara é super badalado e tem proposta aí de fora para ele? Um monte de time está atrás do Jandrei? Será que é isso, gente? Então, assim, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo que é feito. E eu gostaria, e vou pagar uma pizza de 10 para quem me explicar esse tipo de negociação, que é do mesmo nível de Orejuela, de Tietê, de Pablo, desse monte de coisa aí que os caras contratam e dispensam, né? Chapolin Colorado, lá o volante que veio lá da Colômbia, André Anderson, essa tranqueirada aqui que se eu ficar falando eu vou ficar até amanhã aqui repetindo, né? Então, infelizmente, a gente vê cada coisa que não consegue, na verdade, entender muito, né? Não consegue entender muito, não consegue entender absolutamente nada. Essa é a realidade. 14 jogadores estão de fora, aí o São Paulo que volta, né? Nessa quarta-feira, 19 horas, no Campeonato Brasileiro. 14 jogadores entre contundidos, seleção do Equador, um monte de coisa aí, né? Jogador em estágio de transição, que os caras tanto gostam de falar. Essa coisa toda aí que a gente escuta, 14 jogadores para um elenco que tem qualidade duvidosa, né? Então você imagina o tamanho do estrago, que não é isso, para o Dorival tentar de alguma maneira resolver esse time. Existe a possibilidade do Pato jogar, não creio, mas creio que pelo menos no banco o Pato já possa ficar de alguma maneira, até porque vai esperar até quando, né? E o nosso Dorival tentando recompor de alguma forma aí a ausência do Arboleda, possivelmente o Diego Costa, que me tira o sono, né? E possivelmente no meio de campo, ou ele vai querer trabalhar com um volante a mais, que seria o Luan no caso, ou ele vai jogar com um volante só, né? Que é o Neves, e do lado dele o Nestor, que é a mesma coisa que não tem ninguém do lado. Mas enfim, quero acreditar que ele vai entrar com dois volantes, né? Dois volantes de marcação, privilegiando o Luan e privilegiando o Neves. Enfim, vamos ver como é que ele vai montar esse time, vamos ver como é que ele vai armar esse time. Lembrando que o São Paulo vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. E isso, pelo menos para mim, tenho certeza que para muitos de vocês também, é uma coisa que nos preocupa, né? Deixa a luz vermelha acesa. Porque amanhã o São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito do Atlético do Paraná dentro de casa, o Atlético que mandou embora o treinador, essa coisa toda. Amanhã não pode existir outra coisa que não seja uma vitória, logicamente, do São Paulo. E a gente espera, e eu tenho confiança no Dorival, que a gente vai ter a atitude suficiente para poder, de alguma forma, ganhar esses 3 pontos, né?
Deixar aqui um abraço gigante. Hoje é aniversário do nosso querido Oscar Bernardi, cara, um maior zagueiro da história de São Paulo, junto com Mauro Ramos de Oliveira, junto com Bellini também, que vestiu a camisa de zagueiro do São Paulo Futebol Clube. Né? Então, assim, 3 nomes maravilhosos. Aniversário do nosso gigante capitão Oscar, 3 Copas do Mundo, campeão paulista no São Paulo, campeão brasileiro no São Paulo, né? Uma figura ímpar, um ídolo da história tricolor. Vida longa e eterna, querido Oscar Bernardi, zagueiraço, figura humana fantástica, um cara de uma cortesia, de uma amizade, de uma honestidade, de um caráter magnífico, né? Hoje em dia eu vejo esses jogadores aí, me dá até medo de escutar os caras falar. E ontem fez aniversário o nosso Ronaldão, para fechar a zaga, né? Grande Ronaldão, gigante Ronaldão, outro jogador também maravilhoso, exemplo de dedicação, de empenho com a camisa de São Paulo, um jogador que potencializou o seu futebol nas mãos de Tele Santana, né? E saiu lá de um lateral esquerdo desconhecido até para campeão do mundo com a seleção. Muito legal a gente poder lembrar sempre dessas feras aí e desses caras maravilhosos. Ô, Rony, eu gostaria também de lembrar que eu tenho uma lista de aniversário com grandes ídolos da história de São Paulo, como Pablo, Vitor Bueno, Sidão. Eu tenho também uma lista, uma hora eu vou... Você não vai trazer a sua lista aqui não, Bochechinha. Você guarda a sua lista. Aniversário aqui é só para quem tem história no São Paulo. Eu só falo de aniversário aqui para quem tem história no São Paulo. E ponto final, Bochechinha. Joga no lixo a tua lista. Legal, gente? É isso daí. A gente volta no pós-jogo com uma vitória de São Paulo. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, um abraço.